Os gols marcados pelos dois zagueiros da equipe alviverde não foram suficientes para evitar a segunda derrota do Bugre no quadrangular final. Claro que o resultado não é nem de longe o que o clube esperava, mas apesar do revés em Santa Catarina, o Bugre segue dependendo apenas das próprias forças para confirmar o acesso à Série B. O cenário para subir já na próxima rodada é o seguinte: precisa vencer e torcer para que o Brusque não derrote a Ponte no Augusto Bauer. Já em caso de empate ou derrota para o Náutico no Brinco de Ouro, a decisão ficará para a última rodada. Por mais cruel que tenha sido perder em Santa Catarina, do jeito que foi, a missão de Matheus Costa é fazer o elenco absorver o resultado negativo o quanto antes e virar a página para a decisão contra o Timbu. Sabe que é o nosso último jogo em casa, onde a gente pode coroar um acesso, então é muito difícil mensurar em palavras o que significa esse jogo que nós temos semana que vem. O sentimento que fica é esse após o jogo dos torcedores que vieram aqui nos apoiando. Imagine o apoio que teremos no Brinco. Para a partida deste sábado, Matheus Costa não vai poder contar com o artilheiro da equipe que foi expulso na última rodada. E sem Bruno Santos, o treinador terá uma grande dor de cabeça para definir a próxima equipe, já que Júnior Brandão não vem entrando bem quando acionado no segundo tempo. E além da expulsão de Bruno Santos, o árbitro da partida em Brusque também relatou na súmula ofensas do coordenador técnico Elano e de integrantes da diretoria alviverde contra a arbitragem da partida. O resultado contra o Brusque não muda mais. E agora o clube alviverde foca totalmente na decisão deste sábado. O elenco se reapresentou já na tarde de ontem e tem mais 4 atividades antes do duelo contra o Timbu. Guarani e Náutico entram em campo às 5 horas da tarde com transmissão aqui na tela da Band. Contamos com todos vocês para juntos buscarmos esse acesso e coroar da melhor forma possível o que a gente almeja, que é a busca para a Série B. Ô, Breno, sobre a montagem do time, Guarani tem o Náutico pela frente, jogo decisivo, tem que ganhar o jogo. Guarani, inclusive, recentemente teve decisões dentro do estádio Brinco de Ouro e conseguiu ser exitoso. Série A2 decidiu contra o 15 de Piracicaba. Foi exitoso. Série C 2016 perdeu lá para a equipe do Asa de Arapiraca 4-1 e tinha que ganhar por 3 gols de diferença. Conseguiu. Depois uma façanha maior ainda, aí o Guarani já tinha subido contra o ABC de Natal. Venceu o ABC numa reviravolta absurda, né? Vencendo por 6 gols de diferença. E foi a final contra o Boa, mas aí lá em Varginha acabou perdendo o jogo. E eu não estou nem considerando, né, o título de 78 que o Guarani ganhou também no Brinco contra o Palmeiras, que aquele era um super time, não tem nenhum termo de comparação. Qual é o time que o Matheus Costa vai colocar em campo? Provavelmente, Batista, o Júnior Brandão vai substituir o Bruno Santos, que está suspenso, né? Foi expulso naquela expulsão polêmica. Na direita, o Cicinho está treinando. O Guarani até divulgou uma foto ontem. Está treinando normalmente, com bola, se reapresentou, não sente mais dores na coxa esquerda. Ele deve ganhar a posição do Lucas Justen, até porque ele é o titular da posição. Então, o provável Guarani, que deve ter o Cauã Jesus também retornando ao comando de ataque, um ataque mais ofensivo, um time mais ofensivo, deve ser o seguinte: no gol, o Dalberson, na direita, o Cicinho, na zaga, o Rafael e o Alan Santos, que marcaram os gols da vitória, ou melhor, na derrota, né, no último sábado. Na esquerda, o Emerson, no meio campo, o Kelvin, o Isaac e o Diego Torres. E lá na frente, a entrada do Cauã Jesus ao lado do Mirandinha e também do Júnior Brandão, que deve ter a oportunidade, mesmo tendo perdido aquele gol cara a cara quando o jogo estava 3-2 para o Brusque no último lance de jogo, Batista. Bom, o Júnior Brandão é o substituto natural imediato, né? Imediato do Bruno Santos. Mas eu não sei o que você acha, Gleger. Ele fez 3 jogos até agora. E nenhum jogo, pelo menos a mim, não convenceu. Tá fora de forma,
enfim, não deu encaixe, pelo menos até o momento. Não estou falando nem da carreira do jogador, né? Ele estava na Indonésia, também chegou meio fora de órbita. E aí, quais são as opções? Se o técnico não utilizá-lo, de que maneira ele pode montar esse ataque sem ter que utilizar o Júnior Brandão, que não está bem? Sabe quem que o Dentinho tem condições? Tem condições. Eu colocaria o Dentinho, por exemplo. Traria ali, não sei, o Cauã Jesus, e aí é uma questão de conversar, de treinamento. Alguém por dentro, para jogar ali junto com o Diego Torres, e abre 2 jogadores. Aí você tem um pouco mais de velocidade no time, e o Guarani vai precisar disso, hein? O Guarani vai precisar de velocidade, de impor o jogo, porque o Náutico, ele vem a Campinas, Batista, com a última chance dele. Correto? Se ele perder o jogo, ele tá fora. Se ele perdeu, tá fora. Né? Tá com problema lá também o Hélio, mas enfim. E a perda do Brunão, você tem que achar uma solução. Ele achou uma solução, por exemplo, para ganhar do Náutico lá. Vocês lembram disso? Foi lá, colocou o terceiro zagueiro, né, surpreendeu, foi lá e ganhou o jogo. Agora ele precisa arrumar uma outra solução. Eu, por exemplo, colocaria o Dentinho. Deixa o Mirandinho e o Cauã Jesus aberto pelos lados e traz o Dentinho para jogar junto com o Diego Torres ali por dentro, né, com o Isaac e também o Kelvin. Então era isso que eu faria. Não gostei também do Brandão. Não gostei. Tô contigo nessa. Todos os jogos ele não me convenceu. Inclusive teve nos pés, na última bola do jogo, o Guarani com 1 a menos, perdendo a partida, para fazer o gol, para ter um pouquinho de tranquilidade, e não fez. Aliás, estou em cima do goleiro. Imagina aqui, se aparecem algumas oportunidades para ele, ele erra como ele errou lá em Santa Catarina. Ah, Greg, mas é outro jogo. Mas a gente tem que falar aqui o que nós estamos vendo. Correto ou não? Então, por esse aspecto e por tudo que já jogou, eu escalaria o Dentinho. Uma pessoa até me falou, Batista, que o Júnior Brandão estava muito abatido no vestiário depois que ele perdeu aquele gol, né? Que poderia ser o gol de empate, que não aconteceu no último sábado. Tigrão até citou, não sei se você faria isso, Gleger, ontem na Rádio Bandeirantes, que ele colocaria o Ryuta Takahashi no time e colocaria o Mirandinha como um cara mais centralizado. Algo parecido com o que você falou, mas o Mirandinha mais à frente e o Ryuta lá no time também. Aí você povoa um pouco mais o meio de campo, né? Não é uma má opção, não. Seria legal também. Até porque o Ryuta tem velocidade, né? Ele é intenso. Né? Mas eu não sei, para esse jogo, se eu colocaria toda a responsabilidade aí nas costas do japonês. Deixaria ele como opção, mas eu acho que a melhor saída, né? Para não ter que escalar o Brandão, e aí também é uma questão de critério do Matheus, é o Dentinho. Que entrou, todas as vezes que entrou antes da contusão, foi muito bem ou não? Lembra disso ou não? Com relação ao Takahashi, o Matheus Costa precisa se decidir. Ou ele dá oportunidade ou não dá. Porque colocar o Takahashi aos 44 do segundo tempo, convenhamos, isso não é dar oportunidade, correto? Não, né? Nem o Pelé com 18 anos, né? Colocando aos 44 resolveria alguma coisa, pô. Tá com brincadeira. Ou dá oportunidade, ou então não dá. Deixa lá no banco, fica lá e tal. Entrar aos 44 do segundo tempo, Takahashi tem velocidade, dribla bem, faz bons cruzamentos. Finaliza bem também, né? Finaliza bem também. Então dá uma oportunidade. Quer dar oportunidade? Dá oportunidade. Coloca o cara no intervalo. Ou então de começo. Coloca ele de começo e deixa para ver até onde vai a coisa. Agora, colocar o cara aos 44 do segundo tempo, aí não é dar oportunidade, não. Aí é aquele negócio, tem esse japonês aí, põe aí para jogar um pouco aí para ver o que acontece. Aliás, ele no 1 contra 1, Batista, quem são as opções do 1 contra 1? O próprio Dentinho, que o Gleger citou, o Takahashi e o Gabriel Silva. O Gabriel Silva até agora, infelizmente, não jogou nada. O Dentinho também não mostrou a que veio até agora. E o Ryuta, ele é o único que vem entrando e colocando fogo no jogo. Ou seja, como você disse, ele deveria ter mais minutos para mostrar alguma coisa. E não só 5, 10 minutinhos lá no final. O Dentinho machucou, né? Ele lembra? Ele fez um bom jogo, né? Entrou, foi bem. Inclusive acho que foi na vaga do próprio Cauã Jesus, mas depois acabou machucando. Mas ele é um jogador interessante. Ele é um jogador interessante, jogador mais que tem mais traquejo ali, consegue fazer as duas funções. Agora, o Ryuta, Batista, eu concordo com o que vocês estão falando. Mas para um jogo como esse, cara, é a decisão pro Guarani. Isso é a final do campeonato pro Guarani, pô. Vai jogar o acesso, vai jogar a responsabilidade em cima do japonês? Não, tem que dar oportunidade? Eu também acho. Aliás, ele deveria ter dado lá atrás.
Mas agora, para esse último, não sei se dá para arriscar, tá? Não sei se dá para arriscar. Por isso que a minha opção seria outra. Não descartaria a opção do Ryuta, por exemplo, num segundo tempo, para tentar, sei lá, uma formação diferente, mas jogar essa responsabilidade em cima dele, não sei se eu faria.